Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 5 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Noé achou graça. O texto serve como base para o nosso estudo, Gênesis capítulo 6, versos 5 a 14. Se me permite, eu gostaria de compartilhar o texto junto com você, que diz assim, 6, versos 5 a 14. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, e os seres que rastejam as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé achou graça, achou favor aos olhos do Senhor. São essas gerações de Noé. Noé era um homem íntegro, justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres humanos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Quando nós paramos para poder entender essa mesma história, algumas coisas chamam aqui a atenção. E precisamos nos lembrar de que a Bíblia deixa claro que não havia ainda chovido sobre a terra até aquele presente momento. Portanto, a ideia de água caindo do céu, por mais que isso seja alguma coisa óbvia para você, não é na perspectiva do autor bíblico. E ao mesmo tempo de Noé, que estava vivendo nesse mesmo tempo. E, é claro, sem nos esquecer dos seus contemporâneos. Nunca havia chovido. Inclusive, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 96, ela faz um comentário a respeito disso. Ela diz, o mundo antediluviano raciocinava que durante séculos as leis da natureza haviam sido fixas. As estações periódicas estavam vindo em sua ordem. Até ali nunca havia caído chuva. A terra era regada por uma neblina, uma espécie de orvalho. Os rios jamais haviam passado seus limites, mas com a segurança tinham levado suas águas para o mar. Imutáveis decretos haviam impedido as águas de transbordarem. Portanto, eles não eram capazes de crer que algo mudaria nas leis fixas. Quando você analisa essa situação, você entende por que Noé teve tanta dificuldade de convencer as pessoas do seu tempo a colocar o seu coração no lugar certo. O texto bíblico diz que o coração das pessoas estava não num lugar ruim, porque o texto diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus falou isso lá em Mateus no capítulo 24. Assim era a geração antediluviana. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tem alguma coisa errada com isso? Em comer, beber, casar-se, dar-se em casamento? Claro que não. O que Jesus está dizendo, então, e repreendendo essa geração por ter vivido dessa forma? Porque o coração deles estava nessas coisas. Coisas boas, que não são más em si mesmas, muito pelo contrário. Foi Deus quem nos deu a capacidade de podermos degustar, de comer, sentir o sabor das coisas. Ele criou o casamento. Ele criou tudo isso e nos deu como presentes. Então, do que ele está falando? Ele está dizendo que essas coisas se tornaram um fim em si mesmas. Eles viviam para comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. Eles viviam a vida vendo esses dons que Deus deu como um fim em si mesmos. E Deus olha para eles e percebe que isso fez com que eles tivessem o seu coração endurecido e o coração se tornasse extremamente mau. O coração das pessoas se tornou realmente pesado, se tornou ruim por uma razão. Eles se afastaram do caminho do Senhor. Eles deixaram o caminho do Senhor. E exatamente por isso, o Senhor Deus os repreendeu. Quando você olha para a vida de Noé, imagina o Senhor Deus se aproximando de Noé e dizendo, Noé, eu vou destruir a terra. Eu imagino Noé pensando numa série de coisas.
Mas eu tenho a plena certeza de que quando Deus disse para ele, construa uma arca, Noé teve que gastar o seu tempo, porque a partir daquele momento a prioridade da vida de Noé se tornou a construção da arca e a pregação da mensagem de que logo um dilúvio viria para as pessoas que estavam à sua volta. A prioridade dele mudou. Eu imagino quando a senhora Noé dizia o seguinte: Noé, você trabalhou durante tanto tempo, ganhou tanto dinheiro, e agora a tua prioridade se tornou a arca, se tornou a pregação do evangelho. Noé, e o nosso conforto, e a nossa casa, e as coisas que a gente tem. Você acha que a senhora Noé estava preocupada com essas coisas? Eu imagino o Noé e a sua esposa dizendo: essa geração tão preocupada em casar-se, dar-se em casamento, em comer e beber, em construir casas, em morar nelas, em ter todo o conforto, eles não estão se dando por conta de que um dilúvio virá e tudo isso vai ser destruído. Isso não presta para mais nada. É interessante que a senhora White ela dá a entender que quando chegou a hora de Noé entrar na arca, tudo que era importante para ele estava lá dentro. Nada do que estava no coração de Noé estava fora da arca. Tudo que era importante estava lá. Sua família estava lá. E ao mesmo tempo, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia vai dizer para a gente que a terra, bem como tudo aquilo que nela está preparado, está reservado para o fogo. Sim, em 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 7, a Bíblia compara, o apóstolo Pedro compara a geração antediluviana com a geração que estará vivendo antes do tempo do fim. Que estará dizendo exatamente a mesma coisa. Nunca caiu fogo do céu. Nunca aconteceu uma coisa como essa que a Bíblia está dizendo. A gente nunca viu o céu se desenrolando como um pergaminho e Jesus voltando em poder e glória. Isso não vai acontecer. Vai contra as leis da natureza. E continuam trabalhando para poder ajuntar tesouros aqui na terra. Ei, tem uma notícia que eu quero te dar. Tudo aquilo que a gente for capaz de ajuntar aqui, o fogo vai queimar. Talvez o Senhor Deus comece a perguntar para a gente: quando é que você vai trabalhar por alguma coisa que não queima? Quando é que você vai começar a colocar suas energias, seus dons, talentos, seus recursos naquilo que vai permanecer para sempre, para a eternidade toda? Você percebe que não faz o mínimo sentido a gente viver, a gastar os parcos anos que temos para viver aqui sobre essa terra tentando acumular tesouros? É bem verdade que é complicado trabalhar dessa forma, mudar os nossos paradigmas. O último parágrafo da nossa lição diz assim: a Bíblia diz também que as pessoas serão céticas em relação aos eventos do tempo do fim, como foi no tempo antediluviano. De certa forma, podemos nos preparar para o futuro. Há uma decisão consciente chamada a gratificação adiada, que significa basicamente fazer com paciência a obra de Deus na esperança de que uma recompensa futura virá. Não sabemos quando Cristo voltará. Em certo sentido, não importa. O que importa é que, como Noé, façamos o que Deus nos pede enquanto aguardamos a promessa, mesmo que, como foi com Noé, isso traga mudanças radicais à nossa vida. Tudo o que era importante para Noé estava dentro da arca. O que é importante para você hoje está onde? Eu queria orar pedindo a Deus para nos ajudar a entender o que realmente importa na vida, para que o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso tesouro estejam canalizados para essas coisas. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama com amor que é incomensurável. Ajuda-nos a podermos viver a experiência de colocar o nosso coração no lugar certo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?